Meu filho me jogou para fora do carro no meio da rodovia como se eu fosse um saco de lixo. Vi a porta bater, a poeira subir e os faróis se afastando até virarem um risco no horizonte. Fiquei parado, sem entender, com a mochila caída no chão e o coração batendo como se quisesse pular pela boca. A estrada rugia debaixo dos pneus que passavam indiferentes, e eu, velho e cansado, me perguntei se era ali que eu ia morrer de fome e de humilhação. Mas eu não sabia que, 36 horas depois, o destino me guardava algo que mudaria tudo e que faria meu coração renascer de um jeito que nem nos meus melhores sonhos eu teria imaginado. Meu nome é Anselmo, tenho 78 anos. Passei a vida de sol a sol como carteiro, carregando nas costas cartas de amor, cobranças, notícias boas e ruins. Conheci cada rua da minha cidade, cada campainha, cada cachorro atrás do portão. Sempre achei que, quem leva recado dos outros, aprende a dar valor à palavra, ao tempo, ao respeito. Talvez por isso eu nunca tenha entendido como meu único filho, Bruno, se transformou num homem capaz de me olhar nos olhos e gritar que eu era apenas um estorvo. Dói ainda mais porque tudo que tenho, tudo que sou, foi construído pensando nele. Antes de continuar, deixa eu agradecer o canal Café com Vovô por abrir espaço para minha história. Se essa conversa tocar teu coração, eu peço de verdade. Fica comigo até o fim. Comenta de onde você está ouvindo e manda esse relato para alguém que precise lembrar que dignidade não se perde. Isso ajuda demais o canal e dá sentido a tudo que eu vivi. Aquela manhã já tinha começado estranha. Bruno chegou em casa batendo a porta, com a pressa de quem não respeita silêncio nem sossego. Vambora, pai. Hoje a gente resolve isso. Eu achei que ele falava da consulta no posto porque minha pressão andava descontrolada. Mas não. Quando perguntei, ele só respondeu: "Você vai assinar a procuração e pronto." Minha cabeça girou. Procuração de quê, Bruno? Outra vez essa história da casa? Aquela casa é a lembrança da tua mãe. Foi aí que ele explodiu. História não paga boleto. Eu tenho comprador, eu tenho pressa. O senhor só atrapalha. A casa é o último pedaço da tua mãe. Se for para vender, a gente vê para onde eu vou, o que fazer. Ele bateu no volante com tanta força que eu me assustei. Chega! O senhor não entende nada. Eu não vou perder meu tempo. Quis perguntar, mas toda vez que abria a boca ele me cortava com um "fica quieto", seco, que me fazia engolir as palavras. Eu pensava, onde esse menino quer me levar? E a cada quilômetro a angústia apertava mais, como se eu estivesse indo para um julgamento sem saber qual era a acusação. Foi então que ele puxou o carro para o acostamento. Meu coração gelou. Bruno, o que você está fazendo? Ele abriu a porta, pegou minha mochila e atirou no chão. Tem comida aí, não tem? 4 sanduíches, 4 Coca-Colas. Se vira, pai. Desce. Eu olhava atônito, tentando achar um traço do menino que um dia dormiu segurando meu dedo. Mas o que eu vi foi um estranho. Bruno, eu sou teu pai. Ele olhou pelo retrovisor, com os olhos cheios de raiva, e disse a frase que até hoje me corta, e é justamente esse o problema. Peguei a mochila com mãos trêmulas, sentei no guarda-rail e tentei entender. Minha cabeça martelava. Por quê? Quando foi que o amor virou impaciência? Quando foi que eu deixei de ser pai e virei peso? O sol começou a esquentar e eu decidi racionar. Um sanduíche de manhã, outro de tarde, outro à noite e um guardado para depois. Uma coca para cada refeição, como se aquele pequeno estoque fosse minha âncora contra a morte. As horas passaram lentas. Cada carro que passava e não parava era mais um tapa invisível. Eu levantava a mão, fazia sinal, até arrisquei dar uns passos, mas ninguém parava. Uns olhavam, outros desviavam o olhar como quem vê problema. Quando mordi o primeiro sanduíche, senti o gosto de tomate e queijo como se fosse banquete. A coca gelada já estava morna, mas ainda estalava na língua. Fechei os olhos e falei baixinho com a Luzia, minha esposa que já se foi. Se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Você não teria deixado ele me tratar assim. O calor do asfalto virou gelo. Encolhi os ombros, vesti meu casaco fino e tremi. Abri o segundo sanduíche, mastiguei devagar, como se fosse minha última refeição. A coca já não tinha gás,
mas desceu aliviando a garganta seca. E ali, olhando os faróis que iam e vinham, eu chorei como não chorava desde o enterro da Luzia. Chorei baixinho, envergonhado, como se até minha dor tivesse que ser escondida. Na madrugada, o barulho da estrada mudou. O ronco dos caminhões era grave, constante, como se zombasse da minha solidão. Eu tentava fechar os olhos, mas acordava a cada buzina. O corpo pedia descanso, a cabeça gritava: "Aguenta mais um pouco." Pensei em ligar para o Bruno, pedir desculpa, dizer que assinava o que ele quisesse. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez a lembrança da minha mulher, talvez a dignidade que ainda restava, não deixou. Eu não podia implorar a quem me tratou como lixo. O segundo dia nasceu pesado. Cada músculo parecia ter envelhecido 10 anos de uma vez. A boca seca, o estômago doendo, as pernas bambas. Abri o terceiro sanduíche e parti em 4 pedaços, tentando enganar a fome. Bebi metade da terceira coca, quente, sem graça, mas que ainda trazia algum alívio. Falei comigo mesmo em voz baixa. Você já cruzou a cidade inteira debaixo de sol, Anselmo. Você sempre chegou. Hoje não vai ser diferente. Peguei o último sanduíche e a última coca. Encarei os dois como se fossem companheiros de guerra. Vocês me trouxeram até aqui, murmurei, rindo da própria loucura. Mastiguei devagar, engoli com dificuldade. Cada gole da coca parecia uma despedida. Eu pensava, talvez seja aqui o fim. O farol alto me cegou por um instante. Um carro escuro parou perto de mim. A janela começou a descer, lenta, como se o tempo finalmente tivesse lembrado da minha existência. Eu não sabia ainda quem estava ali, mas meu peito, cansado, endireitou sozinho, como se pressentisse que algo enorme estava prestes a acontecer. A primeira hora sozinho na rodovia parecia não acabar nunca. Eu fiquei parado um bom tempo, olhando para a direção por onde o carro do Bruno tinha sumido, como se ainda houvesse chance dele voltar. Eu conhecia aquele menino, ou achava que conhecia. Sempre foi explosivo, mas nunca imaginei que fosse capaz de algo tão frio. A poeira já tinha baixado, e o silêncio que sobrou me deu um nó na garganta. Era como se o barulho do motor dele ainda ecoasse dentro de mim, repetindo a cena, me esfregando na cara o abandono. Peguei a mochila, sentei no guarda-rail e abri um sanduíche. Não por fome, mas porque mastigar era a única forma de enganar a sensação de vazio. O pão estava amassado, o tomate já molhado, mas eu mastiguei como se fosse um banquete. Entre uma mordida e outra, olhei para o movimento da pista. Caminhões carregados, carros de passeio, ônibus apressados. Todos passando em alta velocidade, indiferentes àquele velho esquecido. Tentei levantar a mão 2 ou 3 vezes, mas ninguém reduziu. Uns até olharam, mas logo desviaram o olhar como quem pensa: esse problema não é meu. Você sempre soube falar com o Bruno, acalmava ele com meia palavra. Senti tanta saudade que fechei os olhos e falei em voz baixa: me dá força, Luzia, porque sozinho eu não sei se aguento. Lembrei de quando ele caiu feio e eu o levei no colo até o pronto-socorro. Ele me olhava, chorando, e dizia: não me solta, pai. E eu prometi que nunca soltaria. Promessa quebrada. Mas não por mim. Quando o sol começou a cair, eu já estava com os olhos ardendo de tanto encarar o asfalto brilhando. Abri a segunda coca, bebi devagar e guardei metade. Não era só sede, era o medo de acabar. A cada gole parecia que eu estava bebendo o resto de dignidade que me sobrava. A noite chegou de repente, com o frio que corta os ossos. Eu me encolhi dentro do casaco fino, abraçando a mochila como se fosse companhia. Os faróis iam e vinham, jogando luz em mim como se eu fosse um fantasma sentado na beira da estrada. De madrugada, tentei dormir. Fechei os olhos, mas o barulho dos caminhões não deixava. Cada buzinada me fazia pular. O chão duro castigava minhas costas. Eu andava uns passos, voltava, sentava, levantava de novo. Era como se eu fosse uma alma perdida sem destino. Mais de uma vez pensei em ligar para o Bruno, pedir desculpa, dizer que assinava qualquer papel. Mas cada vez que essa ideia vinha, eu lembrava da frase dele. E é justamente esse o problema. Aquilo me atravessava como faca. Eu não era um pai para ele.
Eu era um peso. E aí, com raiva e dor, eu guardava o celular de volta no bolso. Quando o dia clareou, parecia que eu tinha envelhecido 10 anos em uma noite. O corpo estava moído, os olhos vermelhos. Peguei o terceiro sanduíche e parti em pedaços pequenos, tentando enganar a fome. O gosto já não era o mesmo. O pão ressecado, o queijo azedo. Mas eu comi cada migalha como quem luta contra o fim. Tomei mais alguns goles da coca quente quase sem gás e deixei o resto guardado. O tempo não passava. Eu contava os carros, contava as placas, contava as horas. Tudo era lento e pesado. Até que no meio daquela solidão, me peguei falando sozinho. Você já enfrentou chuva de pedra, Anselmo. Já atravessou bairros inteiros com dor na coluna, carregando carta e sacola. Você sempre chegou ao destino. Não vai ser agora que vai cair. Falar comigo mesmo foi a única forma de não enlouquecer. Naquela segunda tarde, o desespero virou raiva. Eu andei mais de 1 quilômetro pelo acostamento, arrastando as pernas, fazendo sinal para todo o carro que passava. Ninguém parava. O vento quente bagunçava meus cabelos finos e eu sentia o suor escorrendo pelo rosto. Até que vi um ônibus cheio. Fiz sinal com os braços, quase me jogando no meio da pista, e o motorista apenas buzinou e seguiu em frente. Eu fiquei parado no meio da poeira, respirando fundo, sentindo o coração bater descompassado. Será que vou morrer aqui mesmo? É esse o fim de um pai depois de tudo? Peguei a última coca intacta e a última metade de sanduíche que ainda restava. Olhei para os dois como se fossem soldados que lutaram comigo até o fim. Obrigado, meus amigos, murmurei, rindo da própria loucura. Engoli devagar, como se quisesse congelar aquele momento. Fechei os olhos e deixei o tempo me levar. E foi nesse estado, derrotado, fraco, acreditando que não tinha mais saída, que ouvi o som diferente. Não era motor em disparada. Não era buzina impaciente. Era um carro reduzindo a velocidade, devagar, como se tivesse cuidado. Meus olhos se abriram devagar, tentando acreditar. O coração bateu forte, um misto de medo e esperança. O farol alto me cegou por um instante. O carro escuro parou bem perto de mim. A janela começou a descer, lenta, como se a própria vida tivesse lembrado que eu existia. Naquele segundo, algo dentro de mim disse: a tua história não acaba aqui. Quando a janela começou a descer, eu prendi a respiração sem perceber. Estava preparado para ouvir qualquer coisa. Uma pergunta ríspida, "Precisa de ajuda, senhor?", dito sem paciência, ou até uma ordem para eu sair dali. Mas não. O que vi foi um rosto jovem, talvez 30 anos, olhos cansados e ao mesmo tempo bondosos, que me encararam como se me conhecessem de outra vida. Ele deixou o vidro abaixar todo e disse com a voz firme, mas embargada: "O senhor tá bem? Parece perdido." A garganta estava seca demais, e não era só de sede. Era o nó de dias engolindo humilhação, de horas me sentindo invisível. Forcei as cordas vocais e saiu um fiapo de voz. "Meu filho me deixou aqui. Já faz 2 dias." O rapaz arregalou os olhos, como se tivesse levado um soco no peito. "2 dias? O senhor ficou aqui esse tempo todo? Sozinho?" Assenti devagar, mostrando a mochila amassada ao meu lado. "Só tinha uns sanduíches e umas latinhas. Foi o que me manteve de pé até agora." "Faz 2 meses que ele se foi, e desde então eu não consigo ver um senhor de idade sem sentir um aperto no peito." Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e completou: "O senhor me lembra muito ele. É impressionante. Eu não criei ele para isso." Minha voz falhou. O jovem colocou a mão no meu ombro, firme, e disse: "Vem comigo. O senhor não vai ficar mais 1 minuto aqui." O banco macio, o ar-condicionado soprando leve, o som abafado da porta fechando. Parecia que eu tinha saído de um pesadelo e entrado em outro mundo. Ele ligou o carro e seguimos viagem. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um mergulhado nos próprios pensamentos. O barulho suave do motor contrastava com o turbilhão dentro de mim. Até que ele falou: "Me chamo Eduardo. Moro em São Paulo, sou empresário, mas nada disso importa. Desde que meu pai se foi, tem um buraco aqui dentro." Ele bateu no peito.
e vendo o senhor ali, sozinho, parecia que Deus estava me mostrando algo. A partir de hoje, o senhor não vai mais passar necessidade. O carro seguiu pela noite, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez ainda houvesse esperança de ser chamado de pai de novo. A viagem até São Paulo foi longa, mas para mim parecia um sonho atravessando a noite. Eu me ajeitei no banco do carro, sentindo o cheiro de couro e aquele ar gelado que me lembrava consultório de médico, e olhei pela janela como uma criança que descobre o mundo. As luzes da estrada iam ficando para trás, uma a uma, e cada quilômetro que passava parecia afastar a sombra da rodovia e do abandono. Ainda assim, dentro de mim, a dor latejava. Eu pensava no Bruno. Pensava em como meu próprio filho tinha me deixado apodrecer na beira da estrada. E agora era um estranho, enquanto um moço que eu acabara de conhecer me tratava como gente. O contraste era tão grande que doía. Eduardo dirigia em silêncio. Vez ou outra ajeitava o retrovisor, mas eu percebia seus olhos vermelhos refletidos na vidraça. Ele segurava o volante com firmeza, como quem estava controlando não só o carro, mas também a emoção que queria escapar. Depois de um tempo, que para mim parecia uma eternidade, ele falou: "Seu Anselmo, sabe que desde que meu pai se foi, eu não consigo passar um dia sem sentir um vazio enorme. Eu tento trabalhar, tento sorrir para os outros, mas por dentro é só silêncio. Hoje, quando vi o senhor na rodovia, foi como se tivesse visto ele de novo, sentado, cansado, esperando por mim. Engoli seco, encostei a cabeça no banco e apenas sussurrei: talvez Deus tenha colocado o senhor no meu caminho, ou talvez tenha me colocado no seu." Ele sorriu de leve, um sorriso meio trêmulo, e respondeu: "Eu acredito nisso, seu Anselmo." Lembro que em alguns momentos cochilei. O cansaço era tanto que meus olhos fechavam sozinhos, mas acordava assustado, com medo de estar de volta àquele acostamento, como se tudo não passasse de uma miragem. Eduardo percebeu meu sobressalto e disse com calma: "Descansa, seu Anselmo. Eu tô aqui. O senhor não tá mais sozinho." Os prédios imensos, as luzes brilhando por todos os lados, o movimento de carros sem parar, aquilo me atordoava e encantava ao mesmo tempo. Eu que passei a vida andando de bicicleta para entregar cartas, agora via aquele oceano de concreto e luzes como quem olha para outro planeta. Meu coração batia acelerado, não só pelo que via, mas pelo medo do desconhecido. E se tudo isso não passasse de uma bondade passageira? E se amanhã eu acordasse de novo sozinho? O abandono recente ainda sangrava dentro de mim, e a ferida não se fechava com palavras bonitas. Eduardo entrou em um condomínio fechado. Eu nunca tinha visto algo parecido. Portões altos, segurança na guarita, jardins impecáveis iluminados por luzes amarelas. Quando o portão se abriu, eu senti o carro deslizar por um caminho de pedras lisas, ladeado por árvores podadas como se fossem esculturas. Apertei a mochila contra o peito, como se aquilo fosse a última parte da minha vida simples que ainda me acompanhava. Meu Deus, onde é que eu vim parar? Pensei em silêncio. A casa dele apareceu logo à frente, enorme, com janelas de vidro iluminadas e uma porta de madeira que parecia saída de revista. Eu não sabia se entrava ou se pedia desculpa e voltava. As pernas tremiam. Eduardo desligou o carro, abriu a porta e veio me ajudar a sair. "Seja bem-vindo à sua nova casa, seu Anselmo", disse com um sorriso que eu não via desde os tempos da minha Luzia. Aquelas palavras me acertaram em cheio. "Minha casa? Não, moço, não fala isso. Eu não quero ser peso, não quero incomodar." Ele balançou a cabeça sério. "O senhor não incomoda, o senhor faz falta. O senhor não imagina o quanto essa casa anda vazia desde que meu pai se foi." O piso brilhava. O ar tinha perfume de madeira nova e flores frescas. As paredes brancas, os quadros modernos, o silêncio confortável. Tudo me parecia distante da minha realidade. Era outro mundo. Eu sentia vergonha dos meus sapatos gastos, da roupa amassada pelo tempo na estrada, da mochila surrada. Eu era um intruso. Mas Eduardo parecia não ver nada disso. Me guiou até a sala, enorme, com sofás claros e uma mesa de vidro. "Senta, seu Anselmo. Eu vou trazer água."
Hoje, por um instante, senti como se meu pai tivesse voltado. Eduardo segurou minhas mãos e disse: "O senhor não precisa mais chorar sozinho." Entre um pesadelo e outro, ouvi passos leves no corredor e a voz de Eduardo ao telefone dizendo: "Ele está aqui comigo agora. Ele está seguro." E foi nesse choque de mundos, a lembrança amarga da rodovia e o presente inacreditável da mansão, que percebi algo assustador. O meu coração, mesmo ferido, começava a acreditar que talvez a vida ainda tivesse guardado um lugar de dignidade para mim. Mas será que eu merecia aquilo? Ou será que era só um sonho prestes a acabar? Os dias seguintes foram como acordar de um pesadelo e cair dentro de um sonho. Quando abri os olhos naquela primeira manhã em São Paulo, ainda deitado em um quarto que mais parecia de hotel, não acreditei no que estava acontecendo. O sol entrava pelas cortinas brancas, o lençol era macio como nuvem, e eu, que vinha de 2 noites sentado em guardrail de rodovia, sentia meu corpo ser abraçado por um conforto que nunca imaginei ter de novo na vida. Mas a mente ainda estava lá atrás, no acostamento, me lembrando a cada instante do filho que me abandonou como se eu fosse peso inútil. Eduardo bateu de leve na porta e apareceu com um sorriso discreto, carregando uma bandeja. "Bom dia, seu Anselmo. Fiz questão de preparar o café da manhã. O senhor precisa se recuperar." Eu olhei para a mesa. Pão fresco, frutas cortadas, café quente fumegando, suco de laranja. Por um segundo, senti vergonha. "Moço, não precisava de tanto. Eu me contento com um pedaço de pão amanhecido e um café preto." Ele balançou a cabeça e disse firme: "Agora não. Agora o senhor vai comer como merece." E empurrou a bandeja até mim. Aquilo me desmontou por dentro. Pensei no Bruno, que nunca se preocupou se eu tinha comida na mesa, e agora um estranho cuidava de mim como se fosse meu próprio sangue. Passei a manhã inteira tentando me acostumar àquele lugar. Cada cômodo da casa parecia maior que minha antiga sala. O chão brilhava, os móveis modernos me intimidavam. Caminhei devagar, tocando as paredes como se pedisse licença. Eduardo notava meu desconforto e falava: "Não precisa se encolher, seu Anselmo. Essa casa também é sua agora." Mas era difícil acreditar. Eu me olhava nos espelhos enormes e via um velho com roupas surradas, cabelos desgrenhados, olhos fundos. O ambiente dizia luxo, mas meu reflexo gritava abandono. À tarde, ele me levou para comprar roupas novas. Eu resisti. "Não gasta comigo, Eduardo. Eu nunca fui homem de luxo. Essas roupas que tenho ainda me servem." Ele sorriu de canto e respondeu: "O senhor merece mais do que se contentar com restos." Entramos numa loja que me deixou atordoado. Ar-condicionado frio, prateleiras alinhadas, vendedores sorrindo como se eu fosse alguém importante. Eduardo pedia calças, camisas, sapatos. Eu experimentava desconfortável e ele elogiava: "Tá elegante, seu Anselmo." "Parece outro homem." Eu me olhei no espelho, vestido com uma camisa azul clara e sapatos que brilhavam, e senti um nó no estômago. Parecia outro homem, sim, mas por dentro ainda era o mesmo que tinha sido jogado fora pelo próprio filho. As noites eram as mais difíceis. O conforto da cama não apagava a lembrança da rodovia. Eu fechava os olhos e via faróis passando, sentia o frio da madrugada, ouvia o eco do Bruno gritando, e esse é o problema. Acordava suado, com o coração disparado, e demorava a entender onde estava. Em uma dessas madrugadas, levantei, fui até a cozinha beber água e encontrei Eduardo sentado no sofá, olhando uma foto em porta-retrato. Me aproximei devagar e vi o rosto do pai dele. Um homem forte, cabelos grisalhos, sorriso bondoso. Entendi então por que Eduardo me olhava daquele jeito. Eu lembrava o pai que ele perdeu. Ele percebeu minha presença, enxugou uma lágrima e disse: "Sabe, seu Anselmo, meu pai sempre dizia que a gente só entende o valor dos pais quando já é tarde. Eu não quero que seja tarde com o senhor." Fiquei sem fala. Sentei ao lado dele e apenas coloquei minha mão sobre a dele. O silêncio daquela madrugada disse mais que qualquer palavra. No terceiro dia, Eduardo organizou um almoço em casa. Chamou alguns amigos próximos, todos da mesma idade que ele.
Eu me sentei à mesa envergonhado, achando que ia ser ignorado. Mas, para minha surpresa, ele me apresentou a todos como meu pai. Eu engasguei. Ninguém estranhou. Ninguém perguntou nada. Todos sorriram, me cumprimentaram, me trataram com respeito. Eu, que dias antes era invisível na rodovia, agora era recebido como patriarca em uma mesa de luxo. O contraste era tão forte que quase me fez chorar ali mesmo. Mas a dor do passado não me deixava. À noite, sozinho no quarto, eu ainda perguntava para Deus: por que, Senhor? Por que o Bruno me largou daquele jeito? Onde foi que eu errei? Eu dei tudo o que tinha, trabalhei até o corpo se acabar, nunca deixei faltar nada. Por que justo o meu filho me desprezou? Não havia resposta. Só o silêncio. Mas junto dele, havia também o cuidado inesperado de Eduardo, que parecia uma resposta disfarçada. Foi nesse misto de gratidão e ferida aberta que entendi. Eu estava sendo adotado por um coração que não era do meu sangue, mas que me oferecia aquilo que o meu próprio filho nunca deu: respeito. Ainda assim, a cada sorriso de Eduardo, a cada gesto de bondade, eu sentia uma sombra me puxando de volta. A ferida não cicatriza em 3 dias. A memória do abandono ainda sangrava. E foi nesse conflito entre dor e esperança que eu me vi diante de uma pergunta que não me deixava em paz. Será que eu conseguiria chamar Eduardo de filho um dia? Naqueles primeiros dias, eu ainda caminhava pela casa como se fosse um visitante. Cada detalhe me parecia grande demais para mim. Os lustres que iluminavam a sala como se fosse dia, a cozinha cheia de eletrodomésticos que eu nem sabia usar, a varanda com vista para um jardim impecável. Eu andava devagar, com passos curtos, sempre olhando para os lados como quem teme incomodar. Eduardo percebia minha hesitação e dizia: seu Anselmo, anda à vontade, tudo aqui também é do Senhor. Eu sorria, mas por dentro pensava: como pode ser meu se o que é meu de verdade me foi arrancado pelo meu próprio filho? O frio da madrugada, o ronco dos caminhões, a voz do Bruno gritando como um punhal. E é justamente esse o problema. Eu acordava com o coração disparado, o corpo suado, a respiração curta, e ficava deitado olhando o teto branco, perguntando a mim mesmo como um filho podia transformar amor em rejeição de forma tão cruel. Eduardo percebeu meus silêncios. Era um rapaz de fala calma, mas de olhar atento. Ele tinha a sensibilidade de notar cada detalhe. Se eu evitava o espelho, se minha voz falhava, se minhas mãos tremiam quando alguém mencionava família. Numa noite de quinta-feira, estávamos na sala. Ele tinha acabado de desligar a televisão. O ambiente estava quieto. Só o tic-tac de um relógio de parede preenchia o ar. Eu estava sentado no sofá, mexendo nos dedos, quando ele se aproximou devagar e disse: seu Anselmo, me perdoa se pareço intrometido, mas eu sinto que o senhor guarda muita coisa dentro de si. Se não quiser falar, eu entendo, mas se quiser, eu tô aqui para ouvir. Respirei fundo, os olhos marejaram, e pela primeira vez desde o abandono, eu contei tudo. Eduardo, meu filho me deixou na beira da rodovia como se eu fosse nada. Tudo porque eu não quis assinar a procuração da casa que era da minha esposa, da mãe dele. Aquela casa não é só tijolo, não é só parede, é a memória da mulher que me acompanhou a vida inteira, é o rastro dela em cada canto. Mas ele só via dinheiro. E quando eu disse que não ia assinar, ele me olhou como se eu fosse obstáculo. Me tirou de dentro do carro, jogou minha mochila no chão e disse: se vira. Você entende o que é ouvir isso do próprio filho? Você entende o que é ver nos olhos dele que você não significa nada? Depois de alguns segundos, falou com a voz embargada: eu entendo a dor, seu Anselmo. Eu também perdi meu pai. Não por escolha dele, mas pela vida. Eu daria tudo para ter mais um dia ao lado dele. E ver o senhor sofrer desse jeito me revolta. Porque filho não deveria abandonar pai. Filho deveria ser grato por cada passo, cada sacrifício. O senhor não merecia isso. Mas era também um lembrete cruel. Enquanto aquele jovem chorava a ausência do pai, o meu me expulsava como se eu fosse estorvo. Passei a noite inteira conversando com Eduardo.
Contei histórias da minha juventude, de quando trabalhava como carteiro e conhecia cada rua da cidade. Contei de quando carregava o Bruno na garupa da bicicleta, levando ele para a escola. Contei dos domingos com a Luzia, da risada dela enquanto preparava macarrão, do cheiro da casa cheia de vida. E entre lembranças e lágrimas, soltei a frase que me sufocava. Eu só queria entender onde foi que eu errei. Em que momento o amor que eu dei virou rancor nos olhos dele? Eu vejo no Senhor o pai que perdi. Eu vejo dignidade. Eu vejo alguém que não merece ser jogado fora. Levava-me para restaurantes, me apresentava aos amigos, sempre dizendo: esse aqui é meu pai. No começo, eu me encolhia, achava exagero. Mas ele dizia com firmeza: eu perdi um pai, e hoje encontrei outro. As pessoas sorriam, apertavam minha mão, me tratavam com respeito. Eu, que na rodovia era invisível, agora era apresentado como patriarca. Mas mesmo com tudo isso, a sombra do Bruno ainda me perseguia. Às vezes eu ficava parado olhando para a janela pensando: será que ele se lembra de mim? Será que sente remorso? Ou será que nem passa pela cabeça dele o que fez? A ferida do abandono ainda latejava, mesmo em meio ao luxo, mesmo em meio ao carinho inesperado. Na última noite daquela semana, já deitado, Eduardo entrou no quarto, sentou na beira da cama e disse algo que mudou tudo. Seu Anselmo, eu sei que nada apaga a dor do que o senhor passou. Mas eu prometo uma coisa: enquanto eu viver, o senhor nunca mais vai ficar sozinho. Nunca mais. E foi nesse instante, entre lágrimas e promessas, que a ferida dentro de mim começou, ainda que devagar, a cicatrizar. Os dias começaram a ganhar outra cor. Quando percebi, já não acordava assustado no meio da noite, imaginando faróis passando pela minha frente ou o barulho dos caminhões me engolindo. Ainda sonhava com a rodovia, ainda ouvia a voz do Bruno ecoando às vezes dentro da cabeça, mas o peso da solidão estava diferente. Agora, quando abria os olhos, via o teto claro, sentia o cheiro de café vindo da cozinha e ouvia a voz de Eduardo chamando: seu Anselmo, vem comer, o café tá na mesa. Era como se alguém tivesse pintado minha vida com outra tinta. No início, eu relutava. Acordava cedo, ia até a cozinha e dizia: Eduardo, não precisa fazer tudo isso. Eu posso me virar, não quero dar trabalho. Ele apenas sorria, empurrava uma cadeira para mim e dizia: não é trabalho, é cuidado. O senhor merece. E assim, pouco a pouco, comecei a aceitar aquele cuidado como quem aceita a água depois de atravessar o deserto. Um dia ele me levou a uma consulta médica. Eu não queria. Não tem necessidade, Eduardo. Velho sempre tem dor, é normal. Já estou acostumado. Mas ele insistiu. Dor não é normal. O senhor passou tempo demais sozinho, sem acompanhamento. Agora é diferente. E lá fomos nós. Entrar em uma clínica moderna cheia de médicos sorridentes foi uma experiência que me deixou sem graça. Mas quando vi os exames, quando senti o respeito com que me tratavam, quase chorei. Era como se finalmente alguém se importasse se meu coração estava cansado, se minha pressão estava alta, se minhas pernas doíam. Eduardo fazia questão de me acompanhar em tudo. Íamos juntos ao mercado, ao banco, até mesmo ao parque nos fins de semana. Eu andava devagar, e ele diminuía o passo, nunca mostrando pressa. O senhor não tem que correr mais, seu Anselmo. Agora é hora de caminhar com calma. Eu ouvia aquilo e pensava no Bruno, que sempre andava 2 passos à frente, nunca esperando, nunca olhando para trás. A diferença doía, mas também curava. A casa começou a ganhar cheiro de família. Eduardo passou a me chamar de pai na frente dos outros, sem nenhuma cerimônia. No começo eu ficava sem jeito, mas depois percebi que aquela palavra vinha carregada de verdade. Ele não falava por conveniência, falava porque sentia. E no fundo, eu também comecei a sentir. Quando ele dizia: pai, vamos jantar fora hoje? Meu coração tremia. Era como se a vida tivesse me devolvido algo que eu julgava perdido para sempre. Mas a felicidade nunca vem sem sombra. Uma tarde, enquanto estávamos na sala jogando conversa fora, Eduardo recebeu uma ligação. Atendeu rápido, e do outro lado, eu ouvi uma voz que reconheci de imediato. Era o Bruno. Meu coração disparou. Eduardo não sabia que eu tinha percebido,
Tentou disfarçar, mas eu captei cada palavra. Sim, eu soube. O Sr. Anselmo tá aí? Ele tá morando com você? A voz do meu filho vinha trêmula, misturada de raiva e incredulidade. Eduardo respondeu firme. Sim, ele tá comigo. E aqui ele não passa necessidade. Do outro lado, o silêncio pesado. Depois, Bruno disse, esse velho não sabe o que tá fazendo? Ele é ingrato, ele é problema. Enquanto ele estiver comigo, ele vai ter respeito. Disse que Bruno provavelmente viria atrás, talvez por interesse, talvez por remorso, mas que eu não precisava temer. O senhor não tá mais sozinho, pai. Não importa o que ele diga, aqui é sua casa. Aqui o senhor tem lugar. E foi justamente nesse momento, quando a vida parecia começar a cicatrizar, que a notícia chegou. Bruno estava vindo para São Paulo. E eu não sabia se era para pedir perdão ou para tentar me tirar outra vez. Eu nunca imaginei que ouviria a voz do Bruno de novo tão cedo. Desde aquela ligação, eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele apareceria, mas não estava preparado para o que aconteceu naquela tarde em São Paulo. Eduardo tinha saído cedo para resolver compromissos do trabalho, e eu fiquei em casa com a governanta, uma senhora simpática chamada Helena, que já me tratava como parte da família. Eu estava na varanda, sentado numa poltrona confortável, olhando para o jardim impecável do condomínio, quando ouvi o portão eletrônico abrir. A princípio pensei que fosse Eduardo voltando, mas logo reconheci o carro, o mesmo que me abandonou na rodovia. Minhas mãos tremeram. Meu coração disparou. A respiração ficou curta. Vi Bruno descer do carro apressado, com passos firmes, e a mesma expressão arrogante que me esmagava desde criança quando ele queria algo. Helena, sem entender, se aproximou para cumprimentá-lo. Ele a ignorou, entrou pela porta como se a casa fosse dele, e quando me viu sentado, disparou. Então é aqui que o senhor se escondeu? O mesmo filho que me jogara fora agora estava ali, me encarando com desprezo, como se eu fosse um intruso. Ele caminhou até mim e apontou o dedo. Tá aproveitando bem, né? Tá vivendo vida de rico enquanto eu tô quebrado? É isso? Senti meu corpo encolher na poltrona. A voz falhava dentro de mim. Só consegui murmurar. Bruno, meu filho, você não pensou em mim quando se aliou a esse moleque rico aí. Você devia estar do meu lado, mas preferiu se fazer de vítima e correr para os braços de um estranho. Aquelas palavras foram como punhaladas. Eu queria gritar, queria responder, mas só consegui balbuciar. Eu nunca corri de você, Bruno. Você que me largou. Ficou entre nós dois, olhando para Bruno com firmeza. O senhor abaixa o tom de voz quando falar com ele. Essa casa é minha, e o senhor Anselmo é meu convidado de honra. Bruno bufou. Andou em círculos, batendo as mãos nas pernas. Convidado de honra? Isso é ridículo. Você não conhece esse velho como eu conheço. Ele sempre atrapalhou. Sempre quis ser dono de tudo. Agora você trata ele como rei? Não passa de um peso. Se aproximou dele, olhos firmes, e disse: Sabe o que é peso, Bruno? Peso é viver sem gratidão. Peso é abandonar quem te deu a vida. Peso é carregar o vazio de ser ingrato. E isso você vai carregar sozinho. Eu fiquei tremendo na poltrona. Eduardo se agachou diante de mim, segurou minhas mãos e disse: Não se abale, pai. Ele não tem mais poder sobre o senhor. Aqui o senhor é respeitado. Aqui o senhor é amado. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu só conseguia repetir: Eu não entendo, Eduardo. Eu não entendo. Onde foi que eu errei? E agora quem escolhe sou eu. Escolho ter o senhor como meu pai. E adormeci com uma certeza. Quando um filho rejeita, a vida às vezes devolve outro. Não de sangue, mas de verdade. Quando Bruno saiu da casa de Eduardo naquela primeira visita, eu sabia que aquilo não era um ponto final. Era apenas o começo de um confronto maior. Eu conhecia meu filho, conhecia cada olhar dele desde pequeno. Quando Bruno queria algo, ele não desistia, nem que fosse à custa da dignidade dos outros. E no fundo, eu sabia. Ele voltaria. Voltaria não por amor, não por arrependimento, mas porque acreditava que havia algo a ganhar comigo. Os dias passaram tensos. Eduardo percebeu meu silêncio e tentava me distrair com passeios, com almoços fora, com conversas demoradas à noite.
Ele falava sobre o trabalho, sobre viagens que já tinha feito, sobre os sonhos que tinha para o futuro. Eu ouvia, sorria de leve, mas a cabeça estava sempre em outro lugar. Eu lembrava do rosto do Bruno deformado pela raiva, cuspindo palavras que ainda ecoavam. Você vai se arrepender. Eu ainda vou mostrar que sem mim o senhor não é nada. Precisa de cuidados, alimentação correta, remédio na hora certa. Saí dali impressionado. Pensei comigo mesmo, olha só, alguém finalmente se importa se meu coração ainda bate direito. Enquanto isso, Eduardo me segurava pelo braço e dizia: Tá vendo, pai? O senhor merece cuidado, merece viver mais e melhor. Disse que é filho dele. Eduardo fechou a cara. Eu senti as pernas bambas. Não queria ver o Bruno, não queria ouvir a voz dele, mas sabia que não tinha escolha. Bruno estava na sala de espera, sentado com a perna cruzada, batendo o pé com impaciência. Quando me viu, levantou-se e sorriu de um jeito falso. Pai, finalmente. Eu precisava falar com o senhor. A palavra pai soou estranha na boca dele. Não tinha afeto, tinha cálculo. Eduardo se manteve perto, em pé, como um guardião. Bruno começou a falar, escolhendo cada palavra como quem monta um teatro. Olha, eu sei que exagerei. Eu estava nervoso. A vida anda difícil. Os negócios não vão bem. Eu perdi dinheiro. Tô endividado. Aquela história da procuração. Eu errei em pressionar. Mas eu só queria resolver tudo, pai. Eu sempre pensei na nossa família. Eu senti o sangue ferver. Fiquei em silêncio, só olhando, e finalmente disse: Família? Você chama de família quem larga o pai na beira da estrada para morrer? Você não sabe nada do que a gente passou. Bruno tentou interromper. Eu só queria... Mas eu não deixei. Queria o quê? Dinheiro? A casa da sua mãe? Sempre foi isso, não é? Você nunca olhou para mim como pai, só como obstáculo. Eduardo, ao meu lado, apertou meu ombro, dando força. Bruno respirou fundo, mudou o tom. Olha, pai, eu sei que errei, mas o senhor não pode virar as costas para mim. Eu sou seu filho, sangue do seu sangue. O senhor sempre disse que família é tudo. O senhor vai escolher um estranho no lugar de mim? E, sinceramente, Bruno, você perdeu o direito de se chamar filho quando deixou ele na rodovia. E quando esse dia chegar, a gente vai ver quem é quem. Ele se levantou, saiu batendo a porta, e mais uma vez o eco do abandono encheu a casa. Eduardo me abraçou. Eu desabei nos braços dele, chorando como criança. Eu não sei se aguento mais, Eduardo. É muita dor, é muito peso. Ele apertou forte e respondeu: Eu tô aqui. Ele não tem mais poder sobre o Senhor. Deixa que a vida se encarrega do resto. Ele tinha razão em uma coisa: sangue não se apaga. Ele era meu filho. Era parte de mim. Mas também era verdade o que Eduardo disse: família é quem fica, não quem abandona. E eu estava diante de uma escolha cruel: viver preso ao sangue que me feriu ou aceitar de vez o coração que me resgatou. Enquanto o sono chegava devagar, uma certeza me atravessou. O pior ainda estava por vir. Bruno não iria embora para sempre. Ele voltaria. E dessa vez, eu precisava estar preparado. Aquela noite, depois da visita do Bruno, foi uma das mais longas da minha vida. Eu me virava na cama, preso entre duas vozes dentro da cabeça. Uma dizia: Ele é teu filho, o sangue chama. Você não pode virar as costas. A outra, mais firme, retrucava: Filho não joga o pai na beira da estrada. Filho não trata quem o criou como peso. Ele já te abandonou uma vez, pode fazer de novo. Eu fechava os olhos e via a rodovia, a poeira subindo, a mochila caindo no chão. Acordava com o coração disparado, lembrando que aquele homem que me fez sofrer tanto ainda carregava meu sobrenome. De manhã, Eduardo percebeu meu silêncio. Eu estava na varanda, tomando café com as mãos trêmulas, e ele se aproximou devagar. Pai, não fica se martirizando. Eu sei que a presença dele mexe com o senhor, mas precisa entender. A culpa não é sua. O erro é dele. Eu respirei fundo e, com os olhos marejados, respondi: Você fala com tanta convicção, Eduardo, mas é difícil apagar uma vida inteira de lembranças. Eu ainda me lembro dele correndo de bicicleta,
pedindo ajuda com o dever de casa, chamando por mim de madrugada depois de um pesadelo. Como é que o coração esquece isso? O Senhor pode guardar as lembranças boas sem aceitar as feridas que Ele insiste em abrir. Aquelas palavras caíram como um peso tirado dos ombros. Eu sabia que tinha chegado a hora de tomar uma decisão. 2 dias depois, Bruno voltou. Entrou sem pedir licença, com a mesma arrogância de sempre, mas dessa vez com um tom ensaiado de humildade. Pai, eu pensei muito. Eu errei, admito, mas eu sou seu filho. Eu preciso do Senhor. O Senhor não pode me trocar por um estranho. Eu respirei fundo, segurei as lágrimas e pedi que ele se sentasse. Ele se jogou no sofá, inquieto, esperando que eu cedesse. Eduardo ficou ao meu lado, calado, mas pronto para me defender se fosse preciso. Olhei para o Bruno como nunca tinha olhado antes. Não com medo, não com raiva, mas com clareza. Bruno, eu dei tudo de mim para você. Te criei sozinho depois que sua mãe se foi, me desgastei em cada rua entregando carta, suando, para que nunca te faltasse nada. E o que recebi em troca? Você me chamou de peso. Me jogou na beira da rodovia como se eu fosse lixo. Você não me chama de pai há anos. Mas agora, quando vê que eu tenho alguém que me valoriza, lembra que eu existo. Não, Bruno. Isso não é amor. Isso é interesse. Você me perdeu no dia em que arrancou de mim a dignidade. Eduardo não tem o meu sangue, mas me deu o que você nunca deu. Respeito. Ele me chama de pai sem esperar nada em troca. E eu prefiro 1000 vezes ser pai de coração do que ser pai só de nome. Eu respirei fundo e senti algo dentro de mim se libertar. Eduardo me abraçou forte. Pai, o Senhor fez o certo. O Senhor não precisa mais implorar amor de quem não sabe amar. Eu chorei nos braços dele, mas eram lágrimas diferentes. Não de dor, mas de alívio. Eu finalmente tinha entendido. Família não é só sangue. Família é quem fica, quem cuida, quem respeita. Naquela noite, sentei na varanda, olhando para as luzes da cidade. O vento suave batia no rosto, e pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia em paz. Pensei na Luzia e falei em voz baixa. Descansa tranquila, mulher. O nosso filho se perdeu, mas Deus me deu outro. Eu não estou mais sozinho. E no fim das contas, família é quem segura sua mão quando o mundo vira as costas. Se essa história tocou o seu coração, comenta aí de onde você está ouvindo, compartilha com alguém que precisa escutar e se inscreve aqui no canal Café com Vovô. Todos os dias a gente traz histórias de vida, de dor, mas também de superação. E lembre-se, nunca deixe ninguém roubar a sua dignidade.